Ele estava igual quando você não sabe exatamente como é que escreve, ou quando fala uma coisa que você fala meio embolado assim. Estava ali mãos, né? Não sabe se o plural de mão é mãos ou mões, né? Aí ficou na dúvida, colocou mões. Aí, não, é um E que ficou a mais ali. Então, às vezes a gente faz umas coisas assim, né? Para dar uma disfarçada. A letra que ficou a mais é a letra que não é o negócio. Antes da gente entrar na nossa mensagem, a gente vai ter o slide me falando ali. O slide. O slide está aqui. Ó. O slide do nosso encontro na semana que vem. Semana que vem nós temos conexão. Vai acontecer aqui na igreja às 20 horas. É o nosso evento que a gente tem para pensar em alguns temas de uma forma diferente, com a música diferente, com um formato de culto diferente, né? A gente sempre fala, não é culto de jovens, embora os jovens ou os mais jovens façam, né, boa parte do culto, mas ele tem um tema, a gente vai falar sobre, não está ali, né? Está ali, ó, viver por quê? Né? Esse aí que vai ser o tema nosso da semana que vem. Obrigado. Para a gente poder pensar juntos a respeito disso. Conexão, a gente sempre tem uma pessoa que fala para a gente da perspectiva profissional, vamos dizer assim, desse tema. A gente vai ter uma pessoa que vai nos falar da perspectiva da psicologia dentro desse tema, e a gente também tem a perspectiva da Bíblia ou da teologia sobre o assunto. E a oportunidade que a gente tem para debater, discutir essas ideias de maneira geral. Então, semana que vem, no sábado, às 20 horas, a gente vai ter o nosso Conexão aqui, e sempre a gente tem uma comida bacana também no final, a preço de custo, né? Você vai pagar só o custo mesmo que aquele negócio custou, que eu não sei o que é na semana que vem, o nosso negócio. Deve ser cachorro-quente, quando a gente não sabe o que é cachorro-quente. Já levantaram o joia ali atrás, né? Então é cachorro-quente. Hoje a gente vai pensar um pouco, deixa eu ver, ó, sabia, o slide está trocado aqui, é por isso que ele não estava passando antes. A gente vai pensar um pouquinho, dentro dessa nossa perspectiva da Páscoa, a respeito da razão da nossa fé, já que o que a gente está celebrando hoje é precisamente a razão máxima, absoluta da nossa fé. Você já parou para pensar na dimensão que a fé assume na sua vida especificamente? Já tentou, de alguma maneira, medir quantas decisões você toma por questão de fé, quantas questões você pensa por questão de fé? O slide está trocado, vai ter que ficar isso ali. Quantas questões você pensa por questão de fé? Quantas decisões você já tomou por questão de fé, por mais que talvez o primeiro momento, quando você olhou para uma situação, você pensava que deveria ter esse dia ou tomar outra decisão, mas aí, por uma questão de fé, você vai lá e toma uma decisão diferente. Ou quantas coisas você já decidiu porque você não acreditava da forma como você acredita hoje, e aí, de repente, a maneira como você tomou a decisão não é a forma que você tomaria a decisão ainda hoje. Quantas coisas você já decidiu e decide hoje em dia na sua vida baseada na forma como você acredita que a realidade é, que a vida é, ou não acredita que há uma interferência do mundo espiritual no mundo físico, ou acha que tem alguns limites? Quanta coisa você decide baseado nisso? Eu conversei uma vez com uma pessoa que tinha recebido uma visita na casa dela. A visita foi lá, ficou, fez as coisas que visita normalmente fazem, etc. E na hora que a visita estava indo embora, a visita foi embora, e aí a pessoa voltou para dentro da sua casa e percebeu que um pé de pimenta que ela tinha dentro de casa tinha secado. E aí ela olhou para aquilo ali e começou a buscar as associações daquele fato. E ela lembrou
que essa visita tinha mencionado o pé de pimenta no momento da conversa, no momento que eles tinham tido a conversa deles ali anteriormente. E aí, a forma como a pessoa construiu na sua mente a sequência dos fatos, somadas com coisas que ela tinha escutado desde criança, talvez, desde que nasceu, sobre situações, ou inveja, seca pimenteira, coisas nesse sentido e tudo. A forma como essas coisas se sucederam fez com que a pessoa tomasse uma decisão, pelo menos um sentimento em relação à visita que tinha estado na casa dela. Pensou assim, não, essa visita veio aqui, com certeza, boa coisa ela não trouxe para minha casa. E aí, a forma, o fato, o pé de pimenta secou. Esse é o fato. O fato foi interpretado pela pessoa a partir da fé. A partir da maneira como a pessoa enxerga a interação ou falta de interação do mundo espiritual, das energias, da positividade, da negatividade, etc., no mundo físico. Porque quando a gente olha, e isso obviamente fez com que essa pessoa passasse a ter restrições de receber de novo essa visita na casa dela, né? Já que, obviamente, isso acho que você pensa como eu, a gente não quer gente na nossa casa que vai trazer coisa ruim para nossa casa, né? Você convida uma pessoa para ir na sua casa, você quer coisa boa, você quer bater papo, você quer que o momento seja agradável, que todas as coisas sejam boas. Ou seja, a maneira como a pessoa interpretou um fato concreto fez com que ela também passasse a sentir como ela deveria tratar essa visita que tinha chegado na casa dela. Isso acontece porque a sua fé determina a interpretação que você faz dos fatos da vida. Os fatos acontecem, as coisas, elas são objetivas, elas são concretas, você tem toda uma história na sua vida e uma história que ainda virá na sua vida. A maneira como você interpreta esses fatos, a forma como você olha para isso e você valora isso e você, de alguma maneira, vamos dizer assim, sente isso que acontece na sua vida, é determinado pela sua fé. Quanto maior o assunto envolvido pela fé, maior vai ser a implicação que aquilo vai ter sobre a sua vida. Se o assunto envolvido pela fé é um pé de pimenta que seca imediatamente após você ter recebido uma visita, a implicação daquilo na sua vida vai ser o desejo de não chamar aquela pessoa mais na sua casa. É isso ali que vai interferir na sua vida. Se a questão de fé ela for maior, obviamente ela vai impelir você a tomar decisões maiores. Vai mover você para uma forma de viver, talvez até diferente da forma de viver como você habitualmente está acostumado. E é por causa disso que o dia de hoje, ele é o dia mais importante do calendário cristão. Todos os outros 364 dias que a gente pode vir a celebrar qualquer coisa não é tão importante quanto o dia de hoje. Aquilo que a gente celebra hoje. Porque hoje nós celebramos a única razão do cristianismo existir. O cristianismo não existe por causa da Bíblia. O cristianismo não existe por causa das histórias do Antigo Testamento, ou porque Deus deu 10 mandamentos para Moisés um dia no Monte Sinai. O cristianismo ele não existe nem porque Jesus nasceu. E o cristianismo não existe nem porque Jesus morreu. A razão de todas essas coisas terem significado é porque Jesus ressuscitou. E é isso que Paulo, quando ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, ele tenta fazer eles entenderem, porque a igreja de Corinto talvez estava sendo precocemente assediada pela teologia liberal.
O pessoal da teologia liberal do século XVIII, XIX já tinha chegado lá em Corinto no século I. Eles já tinham chegado lá e falaram assim, não, esse negócio de Jesus ressuscitar não é literalmente, não é que Jesus ressuscitou fisicamente, porque os mortos não ressuscitam, isso é simbólico, a ressurreição acontece no seu coração, a ressurreição acontece quando dentro de você algo diferente muda e aí não é uma coisa literal. E aí Paulo, ele pega e ele começa a escrever a carta aos Coríntios para poder especificamente lidar com eles, com essa questão, e aí todo o trecho que ele escreve da carta, ele escreve para mostrar que o fato de Jesus ter ressuscitado literalmente, fisicamente, corporalmente, deu sentido, ou passou a dar sentido para todas as outras coisas que existem no cristianismo. Paulo repete diversas vezes nesse trecho da carta que se Jesus não ressuscitou, nossa fé é sem sentido, é vã aquilo que a gente prega, a nossa vida não tem sentido, as coisas que nós ensinamos para vocês, Paulo falando para a igreja de Corinto, perde o sentido, e ele chega a falar que se Jesus não ressuscitou, nós, os cristãos, somos os mais infelizes de todos os homens. De todos os homens. Então, quando a gente pega esse fato que a gente celebra hoje da ressurreição de Jesus, a gente está celebrando ou comemorando aquilo que deu ou dá sentido, inclusive, para o restante da Bíblia. O restante das coisas que estão lá, pela razão pela qual a gente acredita no resto das coisas na Bíblia. Quando a gente olha a história dos primeiros cristãos, os discípulos de Jesus, os próprios discípulos de Jesus tinham abandonado o cristianismo quando eles se deram conta de que Jesus tinha morrido. Porque Jesus ter nascido, Jesus ter feito milagres, Jesus ter pregado tudo que ele pregou, Jesus ter morrido na cruz, não trazia o sentido, a força suficiente para o cristianismo se tornar aquilo que o cristianismo se tornou. Por isso que eles tinham desacreditado da fé, da vida deles e coisas assim. Todos os evangelhos, eles nos apresentam os relatos da ressurreição de Jesus em algumas perspectivas diferentes, todos eles voltados com alguma coisa específica que eles querem ressaltar, ou a experiência pessoal que eles tiveram, no caso de Mateus e João, que estiveram presentes nesse domingo primeiro de Páscoa, esse domingo da ressurreição de Jesus. Marcos estava presente mais ou menos assim, ele estava no entorno da confusão ali do que estava acontecendo, mas ele era ainda jovem, não tinha a total compreensão da dimensão do que estava ocorrendo naquele dia. Lucas, nesse momento, nessa época aqui, sequer conhecer Jesus, conhecia. Ele viria a crer em Jesus muito posteriormente, mas depois, ouvindo os relatos das pessoas que conheceram Jesus, ele então escreve a narrativa. E por causa disso, Lucas, ele é talvez o evangelho mais intencional que a gente tem na Bíblia. Porque Mateus e João, eles vão escrever e vão relatar coisas que eles presenciaram. Então, óbvio que quando você presencia determinadas coisas, tem coisas que marcam mais você. Você vai colocar um pouco da sua impressão pessoal naquilo ali, isso vai colocar um pouco do seu sentimento naquilo ali. Quando você tem Lucas escrevendo, que é uma pessoa que não teve, vamos dizer assim, a emoção envolvida no momento que isso aconteceu, nós vamos ter alguém que então seleciona determinadas histórias específicas para poder conduzir a história naquilo que ele gostaria que as pessoas entendessem da ressurreição de Jesus. E Lucas conta para a gente uma história do dia da ressurreição que nenhum outro evangelista conta, porque ele nos apresenta uma sequência que nos ajuda a perceber a relação que a fé tem com a interpretação que nós fazemos dos fatos. Porque Lucas, ele vai especificamente passar por esse tipo de situação. Ele era uma pessoa, diferente dos outros discípulos de Jesus que já eram judeus, que não tinha a menor propensão a crer.
os outros discípulos de Jesus, eles já acreditavam na Bíblia. Você podia provar para eles que Jesus era o Messias, pegando textos do Antigo Testamento e mostrando para eles, eles já acreditavam no Antigo Testamento. Então, se o Antigo Testamento diz que o Messias ia fazer isso, e não aconteceu, então a gente descarta. Se aconteceu, a gente aceita. Lucas não acreditava no Antigo Testamento. Para ele falar assim, não, mas Jesus é de fato o Cristo. Aí ele ia falar assim, tá, mas quem disse que ele era o Cristo? Aí ele falasse assim, não, Moisés disse que ele era o Cristo. Lucas ia falar, quem é Moisés? Não, Isaías disse que ele era o Cristo. Lucas ia falar, quem é Isaías? Não, a Bíblia diz que ele é o Cristo. Ele fala, a Bíblia de quem? A gente tem tanta Bíblia, tem tanta coisa, tem tanta escrito, tem tantos deuses que separaram tantos profetas ao longo da história, que disseram tantas coisas, por quê que eu vou acreditar no Deus de vocês? Para Lucas, acreditar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, ele precisava de um fato diferente, que não fosse um fato a priori, que não fosse uma questão que fosse sendo construída e apontasse para um culminar da história. Para Lucas acreditar que Jesus era o Messias, ele já precisava do culminar da história. E depois ele ia começar a ler todas as outras coisas para trás, que é um pouco semelhante com a forma que nós nos aproximamos da fé hoje, né? Todos nós, quando nós conhecemos Jesus, quando nós somos apresentados para a fé cristã de alguma forma, seja na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, a gente foi apresentado para Jesus primeiro. Depois você veio a conhecer que tinha umas outras pessoas, depois você ficou sabendo de alguns nomes, tem uns nomes que você até hoje não conhece, talvez tem uns que você vai passar a sua vida inteira e vai chegar lá no céu, o Amós vai falar com você, que bom que você chegou aqui, você vai falar assim, que legal, mas quem é você? Né? Eu sou o Amós da Bíblia, estava na Bíblia? Estava, nunca ouvi falar. Né? Talvez muitos de vocês vão encontrar o Amós daqui a uns 40, 50 anos, né? Com bastante otimismo assim, desse jeito. Né? E aí vocês vão saber que ele estava presente lá na Bíblia. Lucas, então, ele nos ajuda a perceber exatamente essa relação da fé determinando a maneira como a gente interpreta os fatos. Então, de um lado, você tem as coisas que acontecem, elas são objetivas e você toca nelas. Depois tem como você acredita a respeito dessas coisas. E o produto final disso é como você se sente e as decisões que você toma, como você reage para isso aqui. Lá no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, então, a gente tem essa história específica. Jesus, ele tinha morrido alguns dias antes, ficou morto por um tempo, e ele tinha acabado de ressuscitar. Os discípulos dele, todos, estavam frustrados. Todos. Os 11 lá que andaram junto com ele, as mulheres que caminhavam junto com ele, todo mundo que tinha crido em Jesus até esse momento, nesse dia aqui, nesse exato momento aqui, eles estavam frustrados. Eles estavam pensando, joguei 3 anos da minha vida fora, acreditei em alguém que depois morreu, puxa, era a coisa mais fantástica que ia acontecer se tivesse dado certo aquilo que ele tinha proposto e agora acabou. Agora a gente não tem mais o que fazer, para onde ir ou como conduzir a vida da gente. Todos eles, nesse dia aqui, o número de pessoas que acreditavam em Jesus, nesse dia, era 0. Não existia nenhum cristão na face da terra nesse dia aqui. E aí, 2 desses discípulos estavam caminhando para fora de Jerusalém. Eles tinham estado em Jerusalém, eles tinham presenciado a crucificação de Jesus. Depois era sábado, eles não podiam viajar no sábado por conta das leis que existiam de guarda de sábado naquela época para os judeus. Então, logo que deu domingo, amanheceu o domingo, esses 2 aqui falaram, bom, vamos voltar a tocar a vida da gente, né? Vamos voltar para casa, vamos voltar a fazer o que a gente tem que fazer, vamos
vamos viver a nossa vida. Então, naquele mesmo dia, que era o domingo, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Por quê, gente? Jesus tinha ressuscitado. Jesus ressuscitou domingo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Jesus ressuscitou domingo de madrugadinha ali, um pouco antes do sol nascer. Jesus tinha ressuscitado. Tá? E aí, o dia nasceu, eles pegaram as coisas deles, organizaram a vida deles, não sei o quê, talvez ficaram mais um tempo ali, almoçaram, ou saíram ali, 10 horas da manhã, a Bíblia não fala que horário era isso, e eles saem. E aí, enquanto eles estão conversando sobre esse assunto, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Antes deles crerem na ressurreição, apesar de Jesus estar próximo, eles não conseguiam ver Jesus. Um pouquinho antes disso aqui ter acontecido, algumas pessoas, algumas mulheres que tinham ido no túmulo de Jesus para poder preparar o corpo dele melhor, porque ele foi meio que enterrado nas pressas, então tinha que dar uma limpada, uma perfumada, aquela coisa toda que se faz com as pessoas que morrem, quando a gente gosta das pessoas. Elas tinham ido e elas já tinham visto que Jesus não estava lá, que o túmulo estava vazio, e já tinham ouvido de um anjo que Jesus tinha ressuscitado. Então, o burburinho já tinha começado a acontecer. Mas, apesar disso, enquanto eles não criam na ressurreição de Jesus, embora Jesus estava perto, eles não conseguiam ver. Eles estavam cegos para a presença de Jesus. E talvez isso acontece na vida da gente hoje. Pode ser que isso acontece com você, quando você não acredita que Jesus ressuscitou de verdade e começa a viver a sua vida, começa a viver o seu dia a dia, começa a viver os problemas que você tem no seu cotidiano e começa a sentir essas coisas como se elas fossem a última esperança da sua vida. Talvez você até acredita que Jesus ressuscitou, você acredita que Jesus ele voltou para a vida em alguns momentos da sua vida, em outros momentos não. Talvez você setoriza na sua vida os momentos que você vai acreditar que Jesus ressuscitou. Bom, eu acho que Jesus ressuscitou no domingo, então domingo eu vou na igreja, eu vou para o culto, eu canto, eu participo junto com os meus irmãos, mas eu acho que Jesus não ressuscitou na segunda-feira. Então segunda-feira a vida volta ao normal, os problemas recomeçam, as dificuldades surgem, talvez o problema é no emprego, talvez o problema é não ter emprego, e aí vem a ansiedade, vem a angústia, vem a insegurança, você fica irritado com as pessoas próximas a você, tudo isso porque, apesar de Jesus estar perto de você, você não consegue acreditar na ressurreição como um todo. Você não consegue ver o impacto que a ressurreição poderia ter na sua vida. E o problema disso é que não ver Jesus muda a maneira como você interpreta e sente a vida. Não importa Jesus estar perto de você, se você não o ver, se você não o perceber nas coisas da sua vida, se você não o reconhece nos atos do dia a dia,
se você não percebe as ações dele, as interações dele com você no seu trabalho, com você no seu casamento, com você com seus amigos, com você nas suas finanças pessoais, com você no seu ministério na igreja, com você e a sua devoção pessoal, se você não consegue enxergar Jesus nas áreas diferentes da sua vida, isso vai afetar a forma como você interpreta e como você sente a vida. E aí a história seguiu. Ele lhes perguntou, Jesus, então imagina, eles estão caminhando lá de Jerusalém para a cidade de Emaús, estão lá com os seus capuzinhos na cabeça, que eles andavam naquela época, e estavam batendo papo, não sei o quê, e aí chegou Jesus e começou a andar junto com eles, devia ter um monte de gente naquelas estradas, ninguém caminhava sozinho, a gente conhece a história do rapazinho que foi caminhar sozinho e quase mataram ele, o bom samaritano teve que ajudar, então as pessoas não costumavam caminhar sozinhas, eles iam meio que de bando. Aí Jesus juntou junto com eles nessa caminhada e Jesus se aproxima deles e pergunta para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Qual que é o papo? O que é o assunto? Conta para mim, sobre o que vocês estão falando? E aí, Lucas diz para a gente que eles pararam com os rostos entristecidos. Talvez até aqui era ainda naquele calor do momento, quando você está discutindo sobre o assunto, quando você está falando, e aí, o que aconteceu, não sei o quê. Mas sabe quando alguém chega e faz para você uma pergunta, que você para de raciocinar sobre a argumentação em si da coisa, e você para pensar sobre o significado daquilo para você, e às vezes é nesse momento que você sente, de fato, o peso daquilo que está acontecendo. Então Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando? E aí quando eles começam a pensar, essa é a razão de vários ramos da própria psicologia, né? Você ir lá no psicólogo, e aí o psicólogo começa a te fazer perguntas, e você fica falando e respondendo aquelas perguntas, e no meio das respostas, quando você vai elaborar uma resposta, vai pensar sobre o assunto, quando você vai organizar aquilo na sua mente, é que você de fato sente aquilo que significa, ou a implicação daquilo na sua vida. E aí eles pararam entristecidos. A gente sabe por que eles estavam tristes. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Mas era Jesus ressuscitado que estava fazendo a pergunta para eles. Eles estavam tristes por uma coisa que não era mais realidade. Não era mais o que estava no mundo concreto, no mundo real. Então, olha só que interessante. Antes deles crerem na ressurreição, o sentimento deles estava em desacordo com a realidade. A realidade era uma realidade festiva, mas o sentimento era de tristeza. A realidade é que Jesus estava vivo, do lado deles, falando com eles. O sentimento era que Jesus estava morto e que a vida deles tinha acabado. Quantas vezes você já se entristeceu por coisas na sua vida que um tempo depois você olhou e você falou assim, puxa, mas isso aqui até foi bom ter acontecido? Quantas vezes, ou por quantas coisas você já perdeu o seu sono? E aí quando você olha para trás, você fala assim, mas sério que eu sofri por isso? Sério que eu deixei de dormir por causa disso? Quantas vezes o seu sentimento estava em desacordo com a realidade, porque você sentia uma coisa do momento, mas aquilo tinha uma implicação muito maior, de meses, talvez de anos para frente na sua vida, e que era bom, e que ia resolver, e que ia se construir. Quando a gente se dá conta da ressurreição de Jesus,
qualquer coisa na vida da gente pode se encaixar nisso. Porque qualquer coisa que aconteça ou esteja acontecendo na sua vida é temporário. Qualquer coisa que te entristeça é momentâneo. Porque Jesus ressuscitou. Porque ele está vivo. Ele não está vivo só para ele está vivo para a gente também. Mas enquanto eles não criam nisso, os sentimentos dele estavam em desacordo com a realidade. E aí a história continuou. Eles pararam, entristecidos. E aí um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe. E aí aquelas falas assim, bem mal educadas, né? Que às vezes a gente dá na pessoa quando a gente está chateado. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Você é o único que não sabe o que está acontecendo? Ou você está perguntando por que você está me perguntando esse negócio? É Jesus insistindo, né? Ele não leva a patada e fala, que grosseria, morra, né? E mata o cara. Não, ele leva ali a patada e... Então vamos lá que eu sei que você está se sentindo mal. Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E aí eles vão explicar o que aconteceu com Jesus de Nazaré na perspectiva deles, a partir da forma como ele estava interpretando os fatos. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Eles detalham ali, brevemente para Jesus, um resumo do que eles tinham vivido com ele nos últimos 3 anos. E conta como que toda a esperança da vida deles tinha sido depositada em Jesus e como agora toda a esperança da vida deles tinha acabado. Antes de crerem na ressurreição, a interpretação dos fatos da vida estava em desacordo com a realidade. Quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as coisas que acontecem no mundo, e quando a gente olha para as coisas que acontecem na vida da gente, e a gente não consegue enxergar isso a partir da história da redenção de Deus com a humanidade, a nossa interpretação de qualquer um desses fatos, ela fica completamente afetada. Eles estavam frustrados porque alguém que eles não achavam que merecia passar por todo o sofrimento que passou, que eles não achavam que merecia viver aquilo, porque ele era bom, ele tinha feito milagres, quanta gente ele tinha curado, quantas pessoas ele tinha ajudado, ele tinha feito mais do que todos esses governantes de Israel. Então, ele não merecia ter passado por aquilo que ele passou, ao mesmo tempo, porque esse era o sentimento do lado de cá. Ao mesmo tempo, talvez ele era um impostor, porque ele tinha dito que ele ia restaurar Israel. Ele tinha dito que ele ia salvar eles todos. Ele tinha dito que ele era a ressurreição e a vida. Como que ele morreu? Então, você percebe, o sentimento deles é um sentimento que às vezes é comum a nós. Quando a gente olha para uma situação e às vezes a gente se condói da situação e a gente, com o nosso senso de justiça, a gente se compadece ou se entristece ou sente uma tristeza por uma situação, mas ao mesmo tempo uma indignação que se a gente não cuida, a gente direciona ela até para Deus. A gente começa a falar porque que Deus deixa essas coisas acontecerem.
Por que Deus permitiu? Por que Deus não interveio nessa situação? Por que Deus ele não mudou a forma como deveria acontecer? Será que Deus é verdadeiro? Será que as coisas que ele disse que ele é e que ele faz, de fato, é do jeito que ele disse que era? Ou seja, a interpretação dos fatos da vida, antes deles crerem na ressurreição, estava completamente afetada. Eles viam a morte como algo definitivo, como a palavra final para todas as coisas. E era a partir disso que eles estavam sentindo ou vivendo do jeito que eles estavam vivendo. Mas aí o assunto seguiu. Algumas das mulheres, eles ainda estão explicando para Jesus o porquê que eles estavam tristes, né? Eles seguem conversando. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Chegaram e falaram que tinha ressuscitado. Onde já se viu? Acordamos, essas mulheres estão doidas, né? É meio que isso que eles estão falando. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, e essa história a gente encontra no Evangelho de João, porque foi João e Pedro que foram até o sepulcro nesse momento que eles estão falando aqui. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles já tinham sido expostos à notícia da ressurreição. Já tinham pregado para eles que Jesus tinha ressuscitado. Já tinham falado com eles aquilo que tinha acontecido. Algumas mulheres, que eram pessoas que tinham andado com eles nos últimos 3 anos, que eles conviviam, que eles conheciam, pessoas que supostamente eles confiavam ou deveriam confiar, eles sabiam a transformação de vida que Jesus tinha feito na vida delas, outras porque eram metidas da alta sociedade, tinham abandonado essa arrogância própria da alta sociedade e estavam agora servindo a Jesus com seus bens, outras que eram mulheres prostitutas ou adúlteras, pessoas que tinham vindo da baixa sociedade, daquilo que eles consideravam baixa sociedade, e tinham abandonado uma vida de pecado, uma vida dissoluta para poder estar com Jesus. Eles conheciam ambas as mulheres, ou os grupos de mulheres que estavam presentes na tumba no momento da ressurreição. Eles conheciam Pedro e João, eles sabiam, e quando a Bíblia fala para nós, no Evangelho de João, desses nossos companheiros que foram ao sepulcro, lá em João diz que quando João olhou e entrou dentro da tumba, ele creu. Então João voltou contando que ele acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Mas apesar disso, quando eles ainda não criam na ressurreição, eles estavam fechados para os irmãos e para as irmãs de caminhada deles. Como eles não criam na ressurreição, não importa o que alguém falava, não importa o que alguém dizia, não importa o conselho que alguém está dando, eu vou viver minha vida do meu jeito, individualmente, como a gente é treinado de forma egoísta para viver a vida da gente. Apesar de todos os testemunhos, eles ainda não aceitavam o que estava falando. E esse pedacinho também faz parte da vida da gente, quando a gente, por escolher qual parte da ressurreição de Jesus a gente vai aplicar na vida da gente, às vezes a gente se fecha para a vida em comunidade. A gente começa a entender que a gente pode servir a Jesus sozinho. A gente pode viver
com Jesus só você e ele, ou com Deus só você e ele, ou a sua fé só você e ele, que você não precisa de outras pessoas falando coisas para você, para a sua vida, te orientando, te direcionando, te auxiliando no seu dia a dia. Antes de crer na ressurreição, até pessoas que deveriam ter todo o crédito para eles eram tidas como pessoas mentirosas. Pela experiência de fé que eles tinham vivido ou estavam vivendo até ali. E aí continua a conversa deles com Jesus. Ele lhes disse, Jesus, depois que eles contaram então essa história, Jesus vira para eles e fala assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E aqui, assim, Jesus ressuscitou mesmo e com a personalidade dele. Nem voltou assim, vem a luz assim, brilha, não sei o quê. Né? É ressurreição de verdade. Aquele Jesus humano que existia antes é o Jesus que está ressuscitando. Porque Jesus era assim, ele ficava irritado com a burrice dos discípulos de vez em quando, porque ele estava ali tentando e eles, cabeça dura, não entendiam o negócio. Aí é a hora que Jesus não ficou bravo, a hora que eles deram a patada nele. Mas aqui dá aquela... não é possível. Como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, essas coisas que vocês estão me falando, que é a razão de vocês estarem entristecidos, não é a razão ou aquilo de fato que os profetas tinham dito que ia acontecer com ele. Ou seja, até agora vocês não falaram nenhuma novidade. Até agora, tudo isso que vocês relataram, para mim, não é nada diferente do que a gente está ouvindo há 1000 anos, há 1500 anos, que os profetas estão falando que tinha que acontecer com o Messias antes da redenção. E aí, começando por Moisés, que é como eles chamam os primeiros livros da Bíblia, na Bíblia judaica, né, o Gênesis, começando por Moisés, e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Antes deles crerem na ressurreição, eles estavam cegos para a palavra de Deus. A própria Bíblia não fazia sentido para eles antes da ressurreição. A própria Bíblia era um amontoado de histórias. Contava, talvez, a história do povo de Israel, contava como que o povo surgiu, como que o povo ficou escravo, foi libertado, depois foi para a terra, depois guerreou um monte de guerra. Antes deles crerem na ressurreição, a Bíblia para eles era igual um filme da Marvel para a gente. Era igual um filme de super-herói, é igual um livro de história do Brasil, era igual um livro que conta um pedaço de uma história, umas coisas mais emocionantes, umas guerras, uns negócios assim. Ou seja, isso não direciona toda a sua vida. Talvez te inspira um pouco. Talvez você olhe para aqui e fale assim, não, eu quero ser como esse sujeito aqui, mas esses outros aqui eu não preciso, não. Antes da ressurreição estavam cegos para o que a Bíblia de fato é. O que a Bíblia de fato representa. E, gente, às vezes, isso acontece com a gente também. A gente acredita, mas com reservas. A gente escolhe trechos. A gente fala assim, não, esses trechos aqui, eles são interessantes, eles são do bem, eles são da paz. Né? Esses trechos aqui, eles são muito estranhos. Ou esses trechos aqui, ó, eu vejo a vida assim. É óbvio que isso aqui é verdade, porque é exatamente do jeito que eu acredito. Esses trechos aqui não é a forma como eu vejo o mundo. Então, esses trechos eu vou deixar eles de fora. A perda da perspectiva da ressurreição tira da gente a confiança absoluta em Deus. E aí a gente passa a selecionar o que a gente acredita de Deus e o que a gente não acredita de Deus. O que a gente acha que Deus realmente mandou, então vamos submeter aquilo ali, e o que a gente acha que Deus não interfere.
Ou que Deus disse, mas Deus é antigo, ele não sabia como que as coisas iam ser nos nossos dias de hoje. Faz com que a gente recorte a Bíblia, trechos, passagens, de acordo com a nossa conveniência, e aparte ou afaste da gente aqueles que não são convenientes para a vida que a gente quer viver. E a gente passa a confiar no que faz sentido para a nossa compreensão limitada das coisas. E na limitação das circunstâncias que a gente está vivendo. Então, às vezes, se a situação é bacana, a gente fala, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a vida está boa demais, Deus tem sido maravilhoso, Ele tem sido fantástico, Ele tem me ajudado, Ele tem estado comigo, Ele tem me guiado no vale da sombra da morte, Ele tem me levado para os verdes pastos. Mas quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas se desorganizam, quando as coisas elas se desarranjam na vida da gente, Deus deve ter me abandonado. Então eu tenho que tomar as decisões do meu jeito. Eu não posso mais manter as minhas atitudes do jeito que eu estava fazendo, porque as situações novas demandam de mim reações novas. Eu não posso ter a mesma ação de confiança plena que eu tinha antes, porque agora as coisas estão diferentes. E a gente muda a maneira como a gente reage às coisas da vida da gente. A gente muda a forma como a gente trata as pessoas. Às vezes a gente relativiza até mesmo a nossa honestidade. A gente é muito honesto, correto, quando as coisas estão todas bem, mas de repente as coisas desandam na vida da gente, a gente vê uma oportunidade de fazer uma coisa meio errada ali para poder dar uma aliviada no orçamento do próximo mês, aí a gente, não, a vida mudou, como que eu não vou agir dessa forma, vou continuar confiando plenamente em Deus? Antes de crer na ressurreição, eles estavam cegos para a palavra de Deus. E aí, a história vai seguindo. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Né? Deve ter dado assim, então tá bom, né? Fica assim e tudo, mas eles já estavam gostando da conversa. Aquela conversa que tinha começado meio truncada, e Jesus era bom nisso, né? Ele driblava ali aquelas ressalvas das pessoas iniciais, e ele foi batendo papo. Jesus devia ser um cara muito legal. E aí, quando ele fez, então, beleza, então, até mais e tudo, ele fez que ia passar adiante. Eles tinham chegado na cidade de Emaús, 11 quilômetros de jornada, de caminhada, num passinho devagar. Isso aí, o pessoal que é da caminhada aí, dá o quê? As 2 horas a gente caminha 11 quilômetros, num passo de gente que está batendo papo. Mais 3 horas, 1 hora em 11 quilômetros, mas aí você está correndo, aí você está saudável pra caramba. Eu não dou conta nem correr isso tudo. Umas 4 horas. Por hora. Então, 11 horas. Não, mas é muito. Aí eles vão muito. Vamos na metade, vamos 5 horas caminhando desse bate-papo. Olha só o que estava acontecendo. Jesus tinha morrido em Jerusalém. E se Jesus tinha ressuscitado, supostamente ele tinha ressuscitado em Jerusalém. Então, onde Jesus estaria ou deveria estar pela lógica? Porque Jesus está totalmente fora da lógica aqui, caminhando com eles na estradinha. Na lógica, Jesus tinha que estar em Jerusalém. Ressuscitou lá, a maioria dos discípulos estavam lá ainda, só tinha esses 2 que tinham ido embora. Jesus não estava em Emaús, originalmente, ou inicialmente. Antes deles crerem na ressurreição, eles estavam no caminho errado. Eles tomaram uma decisão por conta própria de seguir um rumo que não era o rumo certo para quem quer
ver a ressurreição de Jesus. Ou para quem quer vivenciar a ressurreição de Jesus. Qual o caminho que você está trilhando hoje? Se você parasse para pensar nas decisões que você está tomando para a sua vida, para o rumo que você está dando para a sua vida. As decisões que você está tomando hoje que vão impactar os próximos anos da sua vida. Não é a dessa semana, não é mês que vem, assim, uma organização. O que você está estudando? O que você está se aprimorando? Qual que é a sua profissão? Qual que é os fundamentos morais que você está lançando para a sua vida? As escolhas que você está fazendo, porque a gente tem aquelas escolhas que elas são circunstanciais. E a gente tem aquelas escolhas que dão um norte para a vida da gente. Analisando esse segundo pacote de escolhas, para onde você está indo? Qual caminho você está tomando? E à luz de Jesus ter ressuscitado, qual que é a implicação disso nas escolhas que você está fazendo para a sua vida? Ou se Jesus não tivesse ressuscitado, você ia estar fazendo exatamente as mesmas escolhas que você está fazendo hoje. Porque a vida da gente é assim, tem escolha que a gente faria se o mundo fosse do jeito que ele é e todo mundo fosse budista, estava tomando a mesma decisão. Ou se todo mundo fosse ateu, achasse que Deus não existia, estava tomando a mesma decisão. Talvez você está vivendo ainda a sua vida, sabendo que essas histórias aqui aconteceram, mas elas não têm implicação direta na sua realidade. Como tem sido o bojo, o pacote das decisões que você está tomando hoje que vão dar rumo para a sua vida inteira, para quem você vai ser daqui a 5, 10, 20, 30 anos na sua vida. Antes deles acreditarem na ressurreição, eles escolhiam o caminho errado, o caminho oposto da onde a história deveria acontecer. E aí Jesus fez como que ia passar, mas eles insistiram muito com ele. Não, Jesus, eles não sabiam que é Jesus, né? Vão dar um outro nome para ele. Não, estranho, não vai, não, né? Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, isso aqui devia ser agora umas 5 horas da tarde, né? Se eles almoçaram, fizeram a cesta e saíram, então eles caminharam aí umas 4 horas, 5 horas até chegar nesse horário aqui. Então, ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, aí Jesus fez aquelas coisas que ele habitualmente faz. Ele vai dar um sinal para eles. Que é o que Jesus, ele às vezes fica fazendo com a gente. Dá um sinal. Então ele sentou na mesa com eles, eles prepararam a comida, né? Se for comida que Deus já gostava antigamente, um novilho ali com a coalhada, né? Um negócio assim, bem gostoso, um pãozinho árabe daqueles, assim, marca Pita Bread, se você me chamar para comer na sua casa, né? Aí prepararam aquela comida gostosa ali para Jesus e tudo. Aí Jesus sentou e quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças. E aí é interessante porque assim, o dar graças do judeu, ele era uma frase, todo mundo falava, todo mundo sabia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi min halechem. Todo mundo sabia isso, era assim que você agradecia quando você ia partir o pão e dar para as pessoas. Provavelmente, Jesus fazia isso de uma forma diferente. Talvez como quem de fato está falando com Deus, não cumprindo uma reza, não fazendo um bendito seja o Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra nos dá o pão, que é o que significa essa frase. Mas talvez Jesus, quando ele falava isso de um jeito que as pessoas olhavam e falavam assim, não, ele deve conhecer Deus de verdade.
Ele deve saber com quem ele está falando de verdade. A gente fala porque ensinaram para a gente a falar isso, a gente decorou a frase, a gente consegue repetir, todo mundo faz para agradecer o alimento, mas ele faz de uma outra forma. E aí Jesus, ele pegou o pão e ele deu graças e ele partiu e deu para eles. A gente sabe que esses aqui não estavam na ceia com Jesus 3 dias antes, porque eles não faziam parte dos 11, daqueles originais, os discípulos que caminhavam com Jesus mais próximos, mas eles já tinham visto isso aqui acontecer diversas vezes. E olha só, Jesus insistiu, apesar deles estarem tomando todas as decisões erradas na vida, caminho errado, crença errada, maneira errada de ver o mundo, de interpretar as coisas, Jesus insistiu. Jesus sentou com eles em Emaús, 11 quilômetros de distância da onde os fatos deveriam acontecer. Jesus ainda ia voltar para Jerusalém, a gente vai ver no final ali da história, antes deles ainda, aí Jesus vai conseguir fazer 1 quilômetro, 11 quilômetros por hora, né? Ele vai conseguir voltar rapidão, eles vão dar uma demorada para chegar lá. Jesus insiste, dá uma chance de fé para eles. Jesus se envolveu com eles. Jesus vai até eles, apesar da incredulidade inicial. Senta com eles, come com eles, parte o pão de uma forma que só Jesus fazia junto com eles, e aí ocorreu o impacto da ressurreição. Olha o que Lucas diz que acontece logo em seguida disso aqui. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. De repente eles levantam os olhos, olham para aquele sujeito que eles tinham caminhado com eles 11 quilômetros. É Jesus. E aí Jesus desaparece. A gente sabe pelos outros evangelhos e pelo relato seguinte que ele voltou para Jerusalém, que é o lugar que ele tinha que estar, o lugar que eles também deviam estar, mas ele foi até lá aonde ele estava, só que aqui tinha um detalhe: Jesus tinha ressuscitado, o efeito do kenosis, que foi aquele esvaziamento que Jesus fez da divindade quando ele encarnou, de ter aberto mão dos seus atributos que o fazem Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele se esvaziou disso para encarnar. Na ressurreição ele assumiu isso tudo de volta. Agora Jesus, ele é onipresente de novo, ele pode estar num canto, no outro ao mesmo tempo, o tempo já não está mais prendendo ele, o espaço não está mais prendendo ele. E aí perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aí eles começam a compartilhar o que tinha sido aquela experiência até aquele momento. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Não importa que está de noite, não importa que agora no caminho pode ser perigoso, que os ladrões estão ali para assaltar, o pessoal que caminha sozinho. Foi o que eles tinham falado para Jesus: não, fica aqui, Jesus, já está tarde, não é hora de ficar caminhando. Jesus de novo não, porque eles não sabiam que era ele, mas não é hora de ficar caminhando. Mas eles levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A ressurreição agora era o fato que norteava a vida deles todos, de todos os discípulos. E olha só que interessante, quando eles creram na ressurreição, quando isso passou a ser aquilo que agora vai nortear a vida deles, primeiro, a Bíblia fez sentido.
Foi a primeira coisa que eles falaram. Não ardia o nosso coração quando ele estava falando da Bíblia para a gente. A Bíblia deixa de ser um livro de história, deixa de ser um livro de fábulas, deixa de ser um livro até de fatos reais que nada tem a ver com a gente, e ela passa a fazer sentido. Quando a gente crê na ressurreição, a gente passa a nortear a vida da gente pela Bíblia, por aquilo que Deus vem dizendo para a gente desde Moisés, e terminou contando para João, quando ele fala no livro de Apocalipse, coisas que ainda nem aconteceram para a vida da gente. Quando eles creram na ressurreição, os seus corações arderam, o sentido da vida voltou, a esperança se renovou, a alegria chegou, nada tinha mudado por fora. Nada. O mundo era exatamente o mesmo mundo de quando eles tinham saído de Jerusalém e ido para Emaús. Nada tinha mudado por fora, mas por dentro tudo mudou. Voltou a esperança, voltou o ânimo, voltou a alegria, voltou o sentido de viver. E quando eles creram na ressurreição, eles voltaram para o caminho. Eles sabiam que Emaús não era o lugar para eles estarem. Eles imediatamente, a despeito do risco de estar de noite, e eles nem comeram, né? Estavam com fome daquela primeira jornada, eles perderam a fome, porque Jesus tinha acabado de partir o pão para comer, ou seja, eles largaram tudo, e agora eles tinham um novo propósito de vida, ou o propósito de vida que Jesus tinha dado para eles algum tempo antes, tinha sido restabelecido para a vida deles. Porque a sua fé determina a interpretação que você faz dos fatos da vida. A sua fé determina as decisões que você toma na sua vida. Aquilo que você acredita e da forma como você acredita determina o rumo que você está dando para a sua vida hoje. A ressurreição de Jesus, ela modela tudo na nossa volta. Absolutamente tudo. Pensa comigo por um instante. O que é a coisa que mais te incomoda hoje? O que é a coisa que mais te entristece hoje? O que é a coisa que mais tira sua paz, a sua alegria, que mais te frustra hoje? Pensa um minutinho comigo sobre isso. Pensa agora do outro lado, o que é o maior desejo que você tem na sua vida hoje? Se você pudesse fazer um pedido para mudar a sua vida. Não faz aqueles, eu queria acabar com a fome na África, porque não é isso que você está fazendo no seu dia a dia. No seu dia a dia, você trabalha e corre atrás e sua, porque você tem desejos para a sua vida. Você até pode dar, de vez em quando, um dinheirinho que sobra ali para a fome da África, mas o que modela a sua vida? O que ruma a sua vida para o seu maior desejo? Aquilo que você mais quer na sua vida hoje? E diante da ressurreição de Jesus, qual que é o sentido dessas duas coisas? Aquilo que mais te entristece e aquilo que é o seu maior desejo. Diante da ressurreição de Jesus, qual que é o sentido daquilo que mais te incomoda e qual que é o sentido do maior sonho que você tem na sua vida? Se você tivesse sentado ou sentada com Jesus hoje para jantar, e aí Jesus aparecesse fisicamente para você, o que o seu maior sonho e o que o seu maior incômodo de vida representam diante disso? Talvez você ia reforçar isso com Jesus. Jesus, meu maior sonho é poder alcançar minha família para o Senhor. E é porque o Senhor ressuscitou. E você ia bater um papo com Jesus. Talvez você ia falar assim, Jesus, o meu maior sonho é ter estabilidade financeira para não ter medo na vida. E você ia falar isso para Jesus, Jesus ia rir
na sua carne e fala, mas isso, à luz de eu ter ressuscitado, é isso que é o seu maior sonho? Tendo esse bate-papo com um Jesus ressurreto, qual que é o tamanho, o maior problema que você tem, o maior sonho que você tem? Porque a sua fé, ela determina a interpretação que você faz dos fatos da sua vida. Jesus morreu literalmente e Jesus ressuscitou literalmente. Ele está vivo, a gente está celebrando isso nesse dia de Páscoa, a gente está rememorando isso. Como que isso afeta as escolhas que você faz para sua vida? Vamos ficar de pé para a gente orar?